Olá, esse vídeo é para mostrar para vocês como é fácil fazer Santiago de Compostela de bicicleta. Você pode fazer com umas férias de 20 dias no máximo, dá e folga. E para quem não tem férias de 40 dias e quer fazer Santiago de Compostela em umas férias de 20 dias, de bicicleta é possível fazer. Bom, uma das coisas que eu jamais respondi no Onde Pedalar foi sobre Santiago de Compostela. E até o Onde Pedalar nasceu depois da viagem de Santiago de Compostela, justamente porque no Brasil, pelo que eu vi lá do cicloturismo, eu vi que no Brasil tinha muita coisa para se fazer ainda e ao mesmo tempo muita gente querendo ir para Santiago de Compostela. Então daí começou a surgir o blog, do blog aumentou um pouquinho e uma das coisas que eu mais respondi foi sobre Santiago de Compostela. E como na época, quando eu fiz, não tinha muito vídeo para fazer, eu só fiz fotos, a gente vai fazer aqui uma espécie de perguntas e respostas. Eu fiz uma lista aqui do que mais me perguntaram até hoje, para tentar passar de uma vez por todas e ilustrando aí com fotos do que foi a minha viagem. Bom, a minha viagem surgiu de uma ideia, na verdade surgiu de uma amiga, a Regina, que queria fazer Santiago de Compostela e de bicicleta, porque ela não tinha tempo para fazer andando, porque andando dá 40 dias, para quem na média, para quem é muito bem treinado, consegue fazer lá em 28, mas mesmo assim é muito apertado. Pessoa comum é 40, 45 dias para fazer os 860 quilômetros, mais ou menos, o tradicional, né? Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago de Compostela. E aí, de bicicleta, surgiu uma ideia de que fazendo de bicicleta é a única maneira que um executivo pode fazer a viagem antes de se aposentar. E porque justamente por essa questão de prazo. Isso virou uma matéria para uma revista de bicicleta e depois daí surgiu o Onde Pedalar. Bom, Santiago de Compostela é a trilha que o pessoal mais faz. Na verdade são trilhas medievais que existiam na Europa desde o Império Romano, que o Império Romano usava para controlar toda a Europa. A história em si é do apóstolo Tiago, que foi pregar o mais longe, depois da morte de Jesus Cristo, foi pregar o mais longe que ele podia. E ele andou até o Finisterra, até acabar a terra, e lá ele ficou pregando. Depois, com a perseguição na Terra Santa, alguns anos depois, ele voltou para a Terra Santa e morreu nessa perseguição aos judeus na Terra Santa. E os seus discípulos roubaram seu corpo e levaram de volta para Finisterra e acharam uma gruta no alto de uma colina e lá colocaram o corpo e ficavam velando o corpo dele. E aí todo mundo que passava na trilha embaixo viu as coisas, os murmúrios, o pessoal rezando, e aí foi criando-se histórias, e até que um rei espanhol mandou construir uma catedral onde estavam os restos mortais do apóstolo Tiago. E a coisa cresceu, por volta de 1500 houve uma grande peregrinação ao túmulo do apóstolo Tiago, e agora nos anos 80 do século passado a coisa cresceu um pouco mais ainda com a ajuda da literatura e tudo mais. E hoje virou uma febre, uma maneira de você conhecer todo o norte, o miolo da Espanha, de uma maneira barata, e cerca de 800 mil pessoas por ano passam nessa trilha. Bom, e para fazer Santiago de Compostela é muito fácil. Você precisa fazer uma credencial para poder usar os abrigos do meio do caminho para ficar mais barato. Tem gente que faz usando só hotel, tem gente que faz usando só a pousada. Se você quiser usar os abrigos, você precisa fazer essa credencial. E aí em cada abrigo, cada canto você vai carimbando o que lá em Santiago o pessoal vai olhar isso daí e ver se você fez, se você peregrinou tudo, para poder te dar o certificado, se você quiser o certificado. Saint-Jean-Pied-de-Port é na fronteira da França com a Espanha, e vai até Santiago de Compostela.
o aeroporto mais próximo de San Jean é Pamplona. Pamplona é na rota de Santiago, tem um albergue bem legal no centro de Pamplona, que você pode começar ali também. As regras para ter o certificado é de que você tem que fazer no mínimo 100 km andando, ou 200 de bicicleta, ou de cavalo, eu não lembro quanto tem que fazer, mas é próximo da mesma coisa. Então são essas regras. Se você quiser começar Lyon também pode, assim por diante. Fazendo 200 km, que é o finalzinho ali, se quiser fazer 200 km, que não dá uma semana de viagem, você pode fazer também, vai conseguir o certificado do mesmo jeito. Tá? Eles vão olhar os carimbos e ver de onde você começou, e assim que eles fazem essa certificação. Tá? Então, basicamente, é você baixar em Pamplona. Para fazer o tradicional, se você baixa em Pamplona, você precisa ir até San Jean. Aí tem umas vans lá que faz esse traslado de um lado para o outro. O preço varia. O ideal, nesse caso, é você ter combinado aqui no Brasil, falando com o cara da Espanha, qual o preço. Se você chegar lá e pedir para levar, o preço cresce consideravelmente. Mas se quiser começar em Pamplona, como eu já falei, também pode. Tá? Aonde achar esses telefones e tudo mais? Existem associações de peregrinos em várias capitais do Brasil. A mais famosa é em São Paulo, aonde você pode fazer ali a sua credencial já aqui no Brasil, e ali você pode pegar os telefones e tudo mais. Hoje com a internet ficou muito mais fácil também achar o pessoal do lado de lá. Existem agências que levam o pessoal, levam bagagem e tudo mais. Eu particularmente não fiz dessa maneira e acho que não é legal fazer dessa maneira, porque Santiago tem essa coisa de peregrino, de você fazer com a sua própria bagagem e ter essa independência para poder parar mais num lugar, no outro. Você experimenta mais o que é essa cultura do caminho. Quando você faz com uma turma toda, vira um passeio de bike na trilha de Santiago de Compostela. Então fica um pouco diferente. Uma das grandes perguntas é qual bicicleta fazer o caminho. Compra lá, leva daqui, o que fazer. Eu sempre digo que é melhor você fazer o caminho com a bicicleta que você está mais acostumado a pedalar todo dia. Isso porque são 890 quilômetros. E isso é uma bicicleta que você pega e compra lá a bicicleta. Primeiro que para achar a bicicleta eu não achei tão fácil assim, loja de bicicleta lá. Pamplona provavelmente tem, mas tem que chegar em Pamplona, ir até achar o lugar para comprar, para ver a bicicleta. Você vai perder no mínimo um dia a mais fazendo isso, se você já for bem direcionado. 2, se a bicicleta não tiver no ajuste ideal, talvez ela incomode no meio do caminho. E aquela coisa, achar a bicicleta certa, também o tamanho certo para você e tudo mais. Como nas companhias aéreas, você embalando a bicicleta no Malabike, em termos de peso, vai estar dentro do peso deles, a Ibéria não reclamou e a maioria não enrosca com bicicleta. Só precisa estar embalado corretinho. Às vezes algumas enchem o saco de pneu, que não faz diferença, precisa murchar, porque a diferença não vai estourar, como algum pessoal diz, mas se eles pedem, às vezes tem que fazer. Então, eu levei a minha. Obviamente você tem que ter as ferramentas, tem que saber mexer um pouquinho, porque você monta e desmonta lá. O câmbio pode mexer um pouquinho, um ajuste fino, chove, você vai pegar chuva com certeza, então isso mexe com os cabos e mexe um pouquinho na bicicleta. Então tem que saber o básico também. Corrente pode quebrar. A Regina, que foi comigo, quebrou a corrente, saiu com a marcha pesada numa subidinha e subiu em cima do pedal e forçou a corrente, quebrou a corrente, e a corrente era nova. Tá? Então, essas coisas acontecem mesmo, pneu fura e assim por diante. Então, você precisa saber isso, levar tudo aqui. Ideal, você já está acostumado com a bicicleta que você vai fazer tudo isso. Então, eu sempre sugiro que o pessoal leve a bicicleta. A bagagem. O kit de bagagem tem vários vídeos. Eu fiz um guia de cicloturismo que está no site aí, em vídeo. Então ali eu falo do tipo de bagagem. Basicamente 2 kits de roupa para pedalar e 2 kits de roupa para noite. Que cabe tudo num alforje só. Um alforje de 38 litros, 32 litros cabe
a roupa que você tem que levar. Não adianta inventar muita coisa. Você vai ter que lavar, levar um sabão líquido ali para lavar a roupa todo dia. Então, e o outro alforje é para você levar uma malabaque, capa de chuva para acessar rápido, e outras coisas, coisinha de ferramenta, e aí alguma comida que você vai comprando no meio do caminho, passa no mercado, você tem que ter alguma comida no meio do caminho. Os mercados lá tem o famoso Ramon Serrano, que é legal você comprar essas coisas, que serve até para o almoço, tá? Então até para economizar é uma maneira de fazer. Então a bagagem é basicamente isso, tá? Uma com roupa, outra com acessórios e coisa mais que você precisa de segurança, e talvez aí câmera fotográfica, uma bolsa de guidão que você leve mais coisas pessoais que fiquem numa bolsa exclusiva que está sempre com você. Quanto à hospedagem, né, já estava falando aí de hospedagem, você pode fazer ficando nos albergues. Para ficar no albergue você tem que ter a credencial para o pessoal te aceitar. Tem albergue municipal, tem albergue privado, e o preço varia também. Tem albergue muito bom, tem albergue mais ou menos. O que acontece para quem está fazendo de bicicleta é que a prioridade é do peregrino a pé. Mas se você começar a procurar o albergue 3 horas da tarde, já fez ali seus 50, 60 quilômetros e já começar a olhar o albergue, se você der com a cara na porta em algum canto, você ainda tem 5 horas de luz, tá? E de bicicleta, a cada 6, 8 quilômetros tem uma outra parada. Tá? É muito pontuado toda a história, então não tem muito o que reclamar. Tá? Mas o custo do albergue gira em torno de 10 euros, tá? Um outro um pouco mais caro, enquanto o do hostel, da pousada, vai para 40 euros para 2 pessoas, mas é 40 mínimo o quarto. Se você está sozinho, você vai ter que arcar com os 40. Então, abaixo o custo, a cultura é outra, mas isso é o ideal, ficar nos albergues. Geralmente você vai, a maioria dos lugares tem as duas coisas. Então, e acontece, algumas cidades que são muito procuradas, tipo Sebreiro, Viana, e tem umas outras lá que às vezes o peregrino a pé tem preferência a você que está de bicicleta. Então, às vezes você pode não achar, ir para frente, não quer achar, você vai ter que apelar para um hostel. Aí você também tem que ter no seu orçamento isso. A gente teve que apelar 2 vezes, né, em Sebreiro e em Viana. São os 2 lugares muito concorridos, e Sebreiro até o pessoal liga para reservar o albergue, né? Tem uma manha, o cara compra um chip de celular lá pré-pago, e a lista, né, no primeiro dia lá tem São Jean Pied de Port, tem associação também, você pode fazer o passaporte lá também, e o cara te dá uma lista dos albergues no meio do caminho, aí você vai, às vezes com o telefone você pode ir ligando, tentar reservar. Mas às vezes quando ele vê que a bicicleta, os albergues privados não fazem essa diferenciação, chegou, levou. Os albergues públicos fazem, ou das próprias igrejas, fazem a diferenciação, dando prioridade para quem está a pé. Mas não, teve um caso que a gente teve que tocar para frente, 5 quilômetros para frente, para achar, porque o cara recusou a gente no albergue ali. Então, de hospedagem é isso. O custo, eu já falei, 10 euros por dia. Aí na alimentação, que a gente falou também, às vezes vai uns 10. Então, eu hoje ainda calculo que um orçamento legal para Santiago de Compostela é 30 euros por dia. De bicicleta você vai fazer às vezes em 15. Aí você tem um cálculo do custo lá para fazer. A topografia. A topografia é o seguinte, não é só, tem 2 morros grandes de 2.000 metros de altitude que você tem que atravessar, que é o Pirineus, e depois lá no Sebreiro, que são chatinhos. No meio do caminho não tem nada muito ruim, não. Quando chove, algum canto aí, às vezes pode complicar um pouco, chegamos a juntar barro de monte nos freios, que não está de break, então formou ali um casulinho, mas são essas 2 subidas. Quando você vai fazer de bicicleta, o pessoal tem 2 caminhos, às vezes. O pessoal vai jogando a bicicleta para as estradas vicinais, as estradas locais,
que você vai pelo acostamento, o pessoal respeita muito bem. Tem gente que tende a querer fazer pela trilha. Para fazer pela trilha, precisa estar bem treinado, principalmente nesses dois pontos mais fortes, precisa estar bem treinado, porque é difícil fazer a trilha com o alforge, mesmo estando em mountain bike. Teve um caso do pessoal subir no Sebreiro que empurrou 2 km lá e assim, porque choveu, e aí a subida é bem íngreme, teve que empurrar, teve jeito. A gente fez subindo pela estrada, e foi chata a subida. É uma subida de uns 10 graus de inclinação, e você pedala e nunca chega. O Sebreiro foi o pior. Talvez os Pirineus tenha sido a mesma coisa, só que como era o primeiro dia que você pega os Pirineus logo de cara, você está animado, a coisa vai, entendeu? Então pegamos chuva nos Pirineus, gelou tudo, mas ainda era o primeiro dia, tudo uma novidade, foi mais tranquilo. Já lá para frente, o Sebreiro já é quase chegando na Galícia, ali no final, então ali a subidona ficou um pouco mais chato. Mas a topografia não tem tanto problema. O que tem problema às vezes é o seguinte, o que a gente sentiu pelo guiazinho que a gente usou. As trilhas nesses 2 pontos mais altos são mais complicados. Você sobe a passagem com mais de 1.500 metros de altitude, então aí realmente faz frio, é muito úmido, e estar no meio do mato com alforge é complicado. E mesmo que a gente fez a subida pela estrada e depois tentando descer os Pirineus pela trilha. E foi muito ruim, porque tem muito galho de árvore. O cara da van falou pra gente, que não dá. A gente não deu muito ouvido porque queria fazer tudo pela trilha. Mas tem uns galhos de árvores, aí você não passa com o alforge, você tem que dar a volta em tronco de árvore, em árvore, né? Dar a volta, aí tem as raízes das árvores, tem que pular. É complicado, foi empurrando. Aí a gente voltou para a estrada, aí depois que passou um pouco, ficou mais raso, acho que aqui vai dar. Aí entramos de novo na trilha, aí eram pedras soltas e o alforge queria quase que bater asa junto, né? Então você ia batendo. Então, assim, Pirineus, para quem faz de bicicleta, se não tiver assim, com aquela uma carga só no meio da bicicleta, junto, se tiver com o alforge lateral, melhor fazer pela estrada. Na parte baixa dá para você fazer pela trilha, você vai fazer nas cidades, aí quando você chega na subida, a trilha vai mandar para o meio do mato, e você vê a estrada subindo do outro lado, aí você vai pela estrada, dá no mesmo lugar do outro lado, tá? No meio do caminho às vezes tem diferenciação, o pessoal indica a bicicleta do lado, no meio tem lá a estrada romana, que é o calçamento romano, que são pedras soltas, que ninguém indica de bicicleta por lá. A gente foi pelo caminho francês, que é mais terra batida, tá? Porque lá para frente a gente viu como que é esse calçamento, realmente é difícil pedalar, mais com alforge, a bicicleta não tem trilho para ir, tá? Não é paralelepípedo, é aquela coisa toda disforme e é complicado. E aí dá para frente, o Sebreiro para frente, na Galícia principalmente, dá para fazer tudo pela trilha, tá? Então esse guia que a gente pegou, que é um guia da Junta da Galícia, né? Quem for tentar, eu não sei se ainda esse escritório está aberto, é um escritório que chama Junta da Galícia, mas ele escreve com X, né? Junta, né? Que é a maneira que eles escrevem lá. Estava de marronzinho no começo, perto dos Pirineus, não dava para fazer. E lá para frente, perto da Galícia, que estava marronzinho, já dava para fazer. Então, tem essa manha de fazer a questão da topografia, a questão das trilhas. Tem gente que faz tudo pela estrada. Os europeus que andam com Aro 700, né, as bike speed, até eu vi esse cara com o speed mesmo, cheio de alforge, fazendo, eles vão tudo pelo asfalto, tá? O pessoal tem esses guiazinhos, dá para misturar um pouco de cada coisa, tá bom? Orientação e guias. Guia vale para você ter a lista das cidades, para você tentar achar a cidade que você quer ficar. Orientação não precisa de GPS, não precisa de nada. Tem seta amarela a cada 500 metros ou menos. Você passou 500 metros, você não viu seta amarela, volta porque você errou.
É essa a regra geral ali. A única coisa que talvez é interessante fazer, nas grandes cidades, em Pamplona, León, Burgos, tudo mais, você pegar, hoje é fácil fazer isso pelo Google Maps, printar ali um mapinha da cidade com os nomes das ruas principais, porque dentro da cidade às vezes se perde um pouco, você está para a direita, para a esquerda, para que lado que tem, e as setas dentro da cidade, não tem árvore para eles colocarem para cima, essas coisas, então às vezes só está nas guias. Então às vezes você pode deixar se perder um pouquinho as setas dentro da cidade. Aí você tendo um mapa e sabendo para que lado, onde você está, para que lado você tem que virar, já fica um pouco mais fácil, porque você sabe, a trilha vai começar nesse bairro lá para frente. Então o cara te dá o nome do bairro, você pergunta no albergue e tudo mais, o cara te dá o nome do bairro, com o mapinha você sabe se está indo para o lugar certo ou não. É isso, tá? Não tem muito segredo com relação à orientação. Eu separei algumas dicas gerais para você ter na cabeça. Assim, Santiago, a cidade de Santiago, quando você chega lá, você não existe mais albergue. Aí você tem que ir para o hotel, aí passa a ser 60, 100 euros à noite. Então você precisa planejar o teu orçamento, né, ou planejar a viagem. Porque se ficando na trilha, você pode ficar no albergue e você fica dentro do orçamento de 30 euros por dia. Então, o que acontece? Quando você está ali na Galícia, já 150 quilômetros para chegar assim, você tem a tua data de volta da viagem, aí você pode controlar a chegada em Santiago para que você fique só o necessário em Santiago num preço maior. Tá? Senão você chega adiantado lá 5 dias em Santiago, o teu orçamento sobe $500 só para dormir. Existe uma mãe em Santiago que, assim, se você chegando cedo, antes do meio-dia, tem umas senhoras que ficam do lado da igreja, que elas têm quartos para alugar, e aí barateia bem. É a única maneira de você baratear a estadia em Santiago. Mas geralmente eles ficam, às vezes fica também um dia. Aí tem, se você quiser seguir para Finisterra, são mais alguns quilômetros para frente, mais 2, 3 dias de pedal para frente. E aí tem os albergues também, mas já fica às vezes um pouquinho mais caro, porque tem muito pouca gente que vai até Finisterra. Tá? Quanto aos albergues, né, uma dica geral do albergue é o seguinte: você nunca pode ficar 2 dias no albergue, não existe isso. Tá? E albergue municipal, então, 7 horas da manhã eles estão te expulsando do albergue literalmente. Tá? Não tem que levantar cedo e cair fora. Então, o que a gente fazia para enrolar é pedalar 20 km no dia só, curtir o dia e parar muito cedo. Uma outra coisa que o pessoal pergunta muito é com relação ao retorno. Você está em Santiago, como que eu saio de Santiago para ir para Madrid e pegar o voo de volta? Não tem grandes problemas. No próprio lugar onde tem ali, que você faz, a igreja faz a contagem dos seus carinhos para te dar o certificado, embaixo tem uma agência de viagem. E tem trem, tem avião barato e ônibus saindo de Santiago indo para Madrid. Tem ônibus direto, às vezes, de Santiago para o aeroporto. A passagem de ônibus, na época, a gente fez a passagem de ônibus da EasyJet de avião, era o mesmo preço. Só que de avião, se a gente fosse de avião, não dava horário, teria que dormir no aeroporto. E de ônibus, o ônibus passa direto no aeroporto, e aí saiu à noite de Santiago, passamos a noite no ônibus, ele já deixou cedo em Madrid, que a gente já pegou o avião direto para voltar. Então tem não precisa se preocupar com como que eu saio de Santiago para voltar para Madrid. Tem uma agência que vende as passagens para você só vai para a estação para ou pegar o trem, ou pegar o ônibus, ou esticar para ir até o aeroporto de Santiago pegar um voo para Madrid. Em termos de esforço físico, é relativo, mas também não é grande coisa. Eu acho até que nosso caminho da fé, em termos de topografia, é mais forte do que Santiago. Santiago você tem 2 morros, são mais chatos, depois o resto é tranquilo. No meio, ali na parte central entre León e Burgos, ali até o caminho é um planão ali, é meio chato até de fazer. Você faz para chegar logo, aí na Galícia começa a ficar divertido
de novo a viagem. Tá? Quanto a Malabike, eu já falei lá no começo, tem pessoas que, eu mesmo, na época eu fui com uma Malabike muito gordo, ficava chato na bike e estava incomodando, aí de Pamplona para mandar uma Malabike, a gente pedalou 2 dias com uma Malabike, começou a atormentar. De Pamplona para mandar uma Malabike para Santiago de Compostela, na época saiu 50 euros. Hoje eu acho que sai pelo menos 70 euros para mandar uma Malabike. Se você vê que esse custo é basicamente o preço de uma Malabike no Brasil maleável, como o do Corisco, ou tem outros aí, compensa levar uma Malabike na bagagem. Se acontecer alguma coisa, você embala a bike, pega um ônibus e segue até a cidade que você queira ir. Tá? Bom, fora isso, acho que do resto, quem tiver dúvidas, tem um sistema de dúvidas do Road Pedalar, tem o link aí, é só clicar lá, deixa a sua pergunta que a gente vai tentando ajudar mais para você fazer Santiago de Compostela. Tá bom? É isso aí.